Olá, bem-vindos a mais um CDB Entrevistas do canal do Centro Dom Bosco. Salve Maria Santíssima! Hoje iremos tratar de um tema bastante desafiador, que é o fim dos tempos, ou escatologia. E para isso, temos conosco o professor Everton Torezin, que veio nos prestigiar e nos brindar com vários esclarecimentos sobre esse assunto tão complexo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu vou pedir que o professor, que também é escritor e tradutor, se apresente aqui para todos que nos acompanham. Por favor, professor, muito bem-vindo. Quem é o professor Everton Torezin? Bom, primeiramente, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma grande alegria. Muito obrigado pela recepção, pela acolhida, pela oportunidade. Alegria nossa. Eu sou o professor Everton Torezin, tenho 33 anos, sou natural de Jundiaí, São Paulo, onde nasci e vivi a vida inteira, né? Sou formado em filosofia e pedagogia. Atualmente trabalho como diretor de escola. Sou também revisor geral da editora Trinitar, de Juiz de Fora, Minas Gerais. E também sou o fundador do Instituto Veritatis Splendor, recém-fundado, faz um ano agora, em julho. Nosso instituto pretende colocar para as pessoas cursos nas áreas de filosofia e teologia com qualidade e conteúdo acadêmico. Então nós usamos linguagem, referências, autores que são usados nas universidades, nas faculdades, mas com linguagem simples, para que esse conteúdo esteja disponível para todas as pessoas, né? Existe um site do Instituto? Nós temos um site por meio do qual nós vendemos alguns cursos. Nós estamos oferecendo por hora 3 cursos. O primeiro que nós lançamos foi de Teologia Ascética e Mística, módulo 1, com 30 aulas. Lançamos o segundo curso sobre as virtudes segundo Santo Tomás de Aquino, com 12 aulas. E estamos agora construindo ainda, gravando o terceiro curso de Introdução às Cartas de São Paulo Apóstolo. Gostaria de convidá-los, né, a dar uma olhada lá no nosso site. Temos também um canal no YouTube. Como chama o site? Instituto Veritatis Splendor, www.institutoveritatisesplendor.com.br. Temos também um canal no YouTube com este mesmo nome, Instituto Veritatis Splendor. E também temos uma página no Facebook. Lhes convido então depois a dar uma olhada nos nossos cursos, nossos artigos. Temos ainda uma página no Instagram. E por ali também nós publicamos nossos trabalhos, né? Sou casado, minha esposa chama-se Nayara, minha esposa é de Minas, do Triângulo Mineiro, Santa Vitória. Vamos fazer 8 anos de casados, temos 3 filhos, o meu mais velho se chama Matias, está com 6 anos de idade, o meu do meio, o André, tem 4 anos, e a minha mais nova, a Isabel, com 2 anos de idade, né? Maravilha. E meus estudos se concentram na patrística e na escolástica. Eu estudo principalmente 4 autores. Na patrística, estudo Santo Agostinho, um grande doutor da Igreja do século V. E, de modo particular, em Santo Agostinho, estudo sua obra De Vera Religione, que é uma obra de juventude de Santo Agostinho, onde agora estou voltando a pesquisar e a trabalhar no mestrado. Anterior à conversão dele? Não, essa obra é posterior. Posterior à sua conversão. Você falou juventude, né? Como Santo Agostinho escreveu muitas obras, como todo autor que escreve muito, nós dividimos as suas obras em 3 etapas, né? Obras de juventude, as primeiras a serem escritas, obras de meia-idade e obras de maturidade, que são aquelas de grande envergadura, né? As principais obras de Santo Agostinho são os seus tratados sobre a graça, por isso Santo Agostinho é então chamado doutor da graça, né? E a sua luta contra o pelagianismo. Então, estudo Santo Agostinho, em específico essa obra, o De Vera Religione, que é uma obra apologética, de defesa da fé. Na escolástica, estudo principalmente Santo Tomás de Aquino, que é um autor do século XIII. E depois, mais para o final da escolástica, estudo São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus. Então, a escola agostiniana, a escola tomista e a escola carmelita são escolas onde se concentram os meus estudos, principalmente. Bom, então sigamos o nosso mestre Santo Tomás de Aquino. Eu vou pedir então para o professor definir a natureza, né, e o objeto de estudo da escatologia.
né? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, é o ponto de partida de toda a nossa reflexão. Então, falemos primeiro acerca da natureza da escatologia, né? O que entendemos por natureza? Nós estamos usando esta palavra no seu significado, no seu aspecto filosófico-teológico, né? Então, perguntar-se sobre a natureza de algo significa perguntar-se sobre a sua essência, dizer o que a coisa é, dar um conceito. Então, quando nós discorremos acerca da natureza da escatologia, estamos nos colocando diante dessa pergunta: o que é a escatologia? Procuramos uma definição, um conceito. Pois bem, a palavra escatologia tem sua origem em um termo grego, uma palavra de origem grega, na verdade a junção de duas palavras, a palavra skatos, que significa as coisas do fim, último, extremo, final, né? E a palavra logia ou logos, que significa estudo, discurso, palavra. Então, escatologia, literalmente, significa o estudo das coisas do fim, o estudo das coisas do final, né? Então, esse é o significado da palavra escatologia. Mas nós podemos, então, dizer que a escatologia é o nome de um dos ramos da teologia católica que estuda literalmente as coisas do fim, aquilo que nós também chamamos comumente de os novíssimos, né? Os novíssimos enquanto o céu, a eternidade após a morte corporal, mas os novíssimos enquanto os novos céus e a nova terra que o Senhor fará após a parousia, sua vinda em glória, né? A escatologia, enquanto ramo da teologia católica, se subdivide em duas, né? Então nós temos a chamada escatologia individual, ou escatologia do juízo pessoal, ou ainda a escatologia intermediária, que são expressões distintas para designar a mesma subdivisão da escatologia. O que estuda então a escatologia individual, ou escatologia do juízo pessoal, escatologia intermediária? Seus objetos de estudos são os seguintes, né? A morte corporal, enquanto separação da alma e do corpo, a cisão do composto, a cisão da natureza humana. O juízo particular, que acontece imediatamente após a morte corporal, né? A natureza do céu ou dos céus, né? A visão beatífica dos santos anjos e dos santos homens no céu, né? A natureza do purgatório, a natureza do inferno, dos demônios e dos maus homens condenados ao inferno. Então, estes são os objetos de estudo próprios da escatologia intermediária ou da escatologia individual. Depois nós temos um segundo ramo, uma segunda subdivisão da escatologia, né, que é chamada de escatologia geral ou escatologia universal, né? Ou ainda a escatologia do juízo final, que estuda o seguinte: a perseguição derradeira da igreja no final dos tempos, né? A parousia enquanto segunda vinda de Cristo em glória, né? A ressurreição dos mortos, o juízo final e a natureza dos novos céus e da nova terra enquanto consumação da criação. Então, estes são os objetos de estudo deste segundo ramo, dessa segunda divisão da escatologia. Então, para fechar a pergunta, qual é, digamos, a importância para nós dessa realidade objeto da escatologia? No dia a dia, né? Ou seja, na vida das pessoas. Perfeito. Bom, eu penso que todos nós nos perguntamos: o que vai acontecer com a gente depois da morte? Né? O que será de nós? A morte põe fim a todas as coisas? Nós voltamos ao nada? Né? O que vai acontecer conosco depois da nossa morte corporal? E o que vai acontecer conosco, com o mundo, depois que nosso Senhor voltar? Ele voltará? Né? Acho que são perguntas filosóficas e teológicas, perguntas fundamentais que todos nós já nos colocamos algum dia, né? Sobretudo a questão da morte, que é um grande mistério, né? Então, estudar escatologia é importante porque nos dá essa perspectiva de que a morte não é o nosso fim. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que nós, seres humanos, somos substâncias compostas de corpo e alma, matéria e forma, né? Então, quer dizer, nós somos mortais porque algum dia nós morreremos. Mas o que é a morte?
Em resumo, nós poderíamos dizer que a morte é essa separação do corpo e da alma, separação da matéria e da forma. O corpo, este corpo que ora nós temos, né, ele é perecível. Nós envelhecemos, adoecemos e morremos. Nosso corpo é sepultado, apodrece e aguarda no sepulcro a ressurreição dos mortos no dia do juízo, né, no dia da parousia, da vinda do Senhor em glória. Porém, a nossa alma é imortal. Né? E o que isso significa? Isso significa que a alma tem começo, mas não tem fim. Segue tendo o ser e o existir pelos séculos dos séculos. Então a alma tem um começo. Quando? No momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é neste instante, nem antes nem depois, é neste instante que Deus, unitrino, cria a partir do nada, ex nihilo, uma alma e a infunde no corpo. Uma alma humana, imortal, espiritual, subsistente, à sua imagem e semelhança. Nesse instante, no ato da fecundação, né, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, Deus cria a partir do nada uma alma humana, à sua imagem e semelhança, imortal, espiritual, subsistente, e a infunde no corpo. Por isso que a Igreja sempre foi e sempre será contra o aborto. Porque desde o instante da fecundação, nós temos corpo e alma, natureza humana íntegra, a imagem e semelhança de Deus. Não é? Então nós temos vida humana, desde o ato da fecundação. Né? Mas a alma ela é imortal porque ela é espiritual, mas a alma humana ela é imortal e subsistente porque é criada à imagem e semelhança de Deus. Dizer que a alma é puro espírito significa dizer que não há matéria na alma. Né? A alma é puro espírito, imaterial. Dizer que a alma é subsistente significa afirmar que ela continua a ter o ser e o existir, ainda que separada do corpo. E isso é importante. Por quê? Porque quando nós morremos, o nosso eu, a nossa identidade, a nossa personalidade, o que somos, nossas memórias, o nosso eu, não é? Está na alma. E se a alma é imortal, logo, mesmo passando pela morte corporal, nós continuaremos a ter o ser e o existir. Então a alma é a forma do corpo, a alma é a vida do corpo. Né? A alma opera, a alma tem potências que operam por meio do corpo. Mas aí nós temos o seguinte, a junção dessas duas substâncias, a união dessas duas substâncias compõe uma única natureza. Então a essência do homem é ser uma substância composta. Por isso que a morte corporal, essa cisão na natureza, ela é consequência do pecado original. Porém, justamente porque o homem sofreu uma cisão na sua natureza, na sua essência, e Deus nos criou para sermos substâncias compostas, é justamente por isso que, por ocasião da parousia e do juízo final, né, ressuscitaremos. E ressuscitar significa o mesmo corpo que agora nós temos vai voltar a unir-se, a mesma alma que agora nós temos. Né? E então teremos o juízo final e o destino final, né? O céu. Os salvos e os réprobos ressuscitam da mesma maneira, nesse sentido, ainda antes da obtenção de um corpo glorioso. Como é que é isso? O senhor está dizendo que na parousia os corpos se reúnem às nossas almas, né? E isso ocorre tanto com aqueles que estejam salvos, quanto aqueles que não estejam salvos, é isso? É isso, exato. Então quer dizer, por ocasião da vinda do Senhor em glória, quando Nosso Senhor rasgar os céus e descer, haverá a ressurreição dos mortos. Né? Então todos ressuscitarão, todos ressuscitaremos. Os réprobos, ou seja, aquelas almas que foram condenadas ao inferno, ressuscitarão. Mas também os santos, ou seja, aquelas almas que estão no céu e já contemplam a Deus face a face pela visão beatífica, também ressuscitarão. Né? E segundo a opinião comum dos teólogos, todas as almas que estiverem no purgatório também ressuscitarão. A questão é a seguinte, onde está a diferença? A diferença está em que os santos, ao ressuscitarem, terão corpo e alma gloriosos. Né? A semelhança do corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, a semelhança do corpo glorioso da bem-aventurada Virgem Maria, ressuscitada e assunta aos céus. Então os santos ressuscitarão com natureza humana íntegra e gloriosa.
seja, não apenas incorruptível, mas gloriosa. Exatamente, com todas as suas características. Né? E já os réprobos, aqueles condenados ao inferno, também ressuscitarão, mas não com natureza humana gloriosa. Os réprobos ressuscitarão com natureza humana íntegra e incorruptível, mas não gloriosa. Exato. Os santos, então, entrarão nos novos céus e na nova terra, e os condenados ao inferno sofrerão no inferno, no corpo e na alma, as penas. Professor, vamos passar aqui para uma pergunta que é a seguinte. O que é exatamente, mais uma definição que eu gostaria que o senhor nos desse, o que é o fim dos tempos e o que é o fim do mundo? São duas coisas distintas ou é a mesma realidade, o fim do mundo e o fim dos tempos? Perfeito. São duas coisas ligeiramente distintas, né? Por quê? Quando falamos de fim dos tempos e fim do mundo, nós temos que ter em mente o seguinte pressuposto. Vamos partir, então, desse pressuposto. Qual é? Ora, nós temos a história de salvação universal e a história de salvação pessoal. Né? A Igreja crê que a história de salvação universal tem um começo, teve um começo e terá um fim. Né? Então, a história de salvação universal teve um começo com a criação. Né? Então, Deus criou todas as coisas. E criar é o ato de dar o ser e o existir a partir do nada. E somente Deus é capaz de criar. Tirar algo do nada. A criação ex nihilo. Né? Então, a história tem um começo com a criação. A história de salvação universal tem um começo com a criação. E essa história de salvação universal terá um fim com a parousia, com a vinda do Senhor em glória e a consumação da criação. Né? Então, nós somos diferentes, por exemplo, dos gregos. Os gregos, no período clássico da filosofia, acreditavam que a história era cíclica, né? Que o mundo começava e terminava para sempre, eternamente. Né? Nós cristãos não pensamos assim. Né? A história de salvação universal tem um começo e terá um fim. Né? Isso é uma coisa, isso é um ponto. Agora, além da história de salvação universal, cada um de nós temos a nossa história de salvação pessoal, dentro da história de salvação universal. Nós vivemos essa história de salvação pessoal dentro da história de salvação universal, né? E nós nascemos em determinado momento da história por disposição da divina providência, né? Porque assim Deus quis para a nossa salvação. Né? Então, o que nós queremos dizer com final dos tempos? Né? Para responder a essa questão, vamos primeiro conceituar, vamos brevemente dizer o que é o tempo. Né? Eu estou aqui com uma obra do padre Antônio Ruy Marín, Teologia de la Salvación, né? E o padre Antônio Ruy Marín, em dado momento, no parágrafo 149 deste texto, citará São Tomás de Aquino. Né? E então, São Tomás, seguindo Aristóteles, define o tempo dizendo que é a medida do movimento segundo um antes e um depois. Então, a medida do movimento segundo um antes e um depois. Final do tempo pode ser compreendido desde a perspectiva da morte corporal e pode ser entendido desde a perspectiva da parousia. Né? Então, veja, vamos definir uma coisa e outra. Final do tempo ou final dos tempos, desde a perspectiva da morte corporal, é o fim da nossa peregrinação terrena. Né? Então, quer dizer, nós, quando chegarmos ao final da nossa história de salvação pessoal, quando chegarmos ao final da nossa vida terrena, né, nós sairemos do tempo material, do tempo e do espaço tal como nós o conhecemos, né? E por ocasião deste evento, deste processo, porque a morte é um processo, né? Por ocasião deste processo, deste evento, que é a morte corporal, cisão, separação do corpo e da alma, a alma entrará naquilo que São Tomás de Aquino chama de évum, né? Que é uma espécie de
tempo intermediário, de estado intermediário entre a eternidade de Deus e o tempo material, tal como nós o conhecemos. Por que tempo intermediário? Porque a alma separada do corpo é puro espírito, né? Sendo puro espírito, não ocupa lugar no espaço, certo? Mas mantém as suas operações, os seus atos de inteligência e vontade. E as operações, os atos de inteligência e vontade se sucedem e podemos marcar um antes e um depois. Então é um certo tempo, mas um tempo imaterial. Porque essa é a psicologia da alma separada, né? E imediatamente após a morte corporal, se dá o juízo particular, né? Mas por que a morte é um processo? Porque, vejam, as pessoas morrem de diferentes causas, né? Alguns morrem por acidente, outros morrem por uma doença que se prolonga há vários anos. O fato é que, e o padre Antônio Roimarim fará esse exercício de dar o passo a passo da morte, então nós temos etapas da morte. A morte é um processo. Então, primeiro cessa a respiração, depois cessa a circulação e assim por diante. A morte é um processo. Então, entre a união do corpo e da alma e a separação de um de outro, nós temos um espaço intermediário de tempo de vida latente, né? Que é essa Páscoa, que é essa passagem, né? Derradeira, definitiva, pela qual deixamos, né, a vida terrena e entramos na eternidade, por assim dizer. Mas essa eternidade é participada e por isso São Tomás a chama de Aevum, né? Então, esse seria o final dos tempos desde a perspectiva da morte, desde a perspectiva do término dessa história de salvação pessoal, pela qual todos nós passaremos. Estamos tratando ainda da questão do tempo, né? Do fim do tempo. Do fim do tempo, exatamente. Do fim dos tempos. Então, esse é o fim dos nossos tempos, né? E uma coisa importante a se dizer é o seguinte: enquanto nós estamos peregrinando nesta vida terrena, nós estamos no tempo da misericórdia. Ou seja, enquanto estamos vivos, nós podemos fazer algo de útil pela nossa salvação. Nós ainda temos a chance e a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, de nos convertermos, de abandonarmos o pecado mortal, de buscarmos a Deus, de cultivarmos as virtudes, de buscarmos e trabalharmos pela nossa eterna salvação, sempre auxiliados pela graça de Deus. Estamos no tempo da misericórdia e Deus é bom e misericordioso. Todavia, quando chegar, né, e quando nós atravessarmos esta Páscoa derradeira e definitiva, nós vamos sair do tempo da misericórdia e vamos entrar, por assim dizer, no tempo da justiça. E o justo juiz nos julgará. E nada mais nós poderemos fazer pela nossa eterna salvação. Tivemos, porque a divina providência assim nos deu, o tempo suficiente para que pudéssemos nos converter e trabalhar pela nossa salvação. Professor, o que o senhor acaba de falar me remete às orações que nós fazemos pelas almas dos defuntos, né? Sim. E então, quando fazemos por amor àquela pessoa que deixou, que realizou essa passagem, né, essa Páscoa, sim, a nossa oração terá efeito se essa pessoa estiver no purgatório. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, em resumo, é isso que significa. Logo após a morte corporal, nós teremos então o juízo particular, não é? E Deus nos julgará, de acordo com nossas obras. E o senso comum dos teólogos e mesmo dos santos padres é que esse julgamento será em um único instante. Em um único instante, Deus nos mostrará todas as nossas obras e as consequências delas. Como de relance, assim. Como de relance. E emitirá a sua sentença. E nós veremos a justiça e estaremos convencidos dela, né? E o fato é que todas as pessoas que alcançaram a santidade, né, ao morrerem, ao passarem pela primeira morte, e por primeira morte quero dizer a morte corporal, cisão da natureza humana, separação do corpo e da alma, né? Os santos, quem são os santos? Os santos são aqueles que, primeiro, abandonaram qualquer espécie de pecado, seja pecado mortal, seja pecado venial. Segundo, cresceram em virtudes e virtudes heróicas, né? Os santos, ao passarem pela primeira morte, o seu juízo particular será
Deus recebê-los no céu beatífico. Direto, sem passar pelo purgatório. Exatamente. Sem Não passar tem, pelo não tem o que purgatório. purgar, né? Não tem Atingir o a que purgar. santidade nessa vida. Né? Exatamente. Por isso a importância de uma vida de penitência, de mortificação, de ascese. Busca das virtudes. A busca das virtudes, né? A santidade. Que é objeto da teologia ascética e mística. A santidade e o caminho para ela. Né? Agora, em contrapartida, aquelas pessoas que, ao morreram no estado de pecado mortal, sem se arrependerem, né? E sem quererem a misericórdia divina, serão condenadas ao inferno. Né? E essas almas descerão, por assim dizer, entre aspas, descer, né? Serão destinadas, serão condenadas ao inferno e sofrerão os suplícios do inferno. Né? Então, o senso comum dos teólogos e dos santos padres, dos santos doutores, é o seguinte: por enquanto, o céu e o inferno não são propriamente lugares físicos, né? São estados. Né? Então, no céu, quem está no céu? Já agora, né? E disso nós temos certeza, o magistério da Igreja já nos afirmou tal coisa. Quem está no céu beatífico? Deus, claro, Trindade, né? Mas estão nos céus beatíficos, né? Está no céu beatífico os santos anjos, estão os santos anjos no céu beatífico, e estão os santos homens em alma no céu beatífico. Os santos anjos e as almas dos santos homens são substâncias puramente espirituais, que não ocupam um lugar no espaço. Portanto, o céu, por enquanto, é um estado, não é propriamente um lugar. Também o inferno. Quem está no inferno? Ora, estão no inferno os maus anjos, os demônios, condenados, e as almas dos condenados, dos maus homens. Os maus anjos e os maus homens estão condenados ao inferno. Substâncias puramente espirituais, então o inferno também é um estado por ora. Mas além daqueles que ingressaram no céu beatífico, além daqueles que foram condenados ao inferno, nós temos uma terceira situação, que são aquelas almas que se arrependeram dos seus pecados, morreram em amizade com Deus, mas não se purificaram, não deram a Deus a satisfação pelas suas penas temporais. E para entendermos o purgatório, nós precisamos entender um pressuposto que é o seguinte: o pecado, seja ele mortal ou venial, o pecado produz uma culpa, uma pena eterna e temporal e uma ferida. Então, o sacramento da penitência, quando nós nos apresentamos diante do sacerdote, no sacramento da penitência, arrependidos, contritos, e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, somos absolvidos da culpa e da pena eterna, que é a condenação ao inferno. Então, o sacramento da penitência é um tribunal pelo qual nós entramos. Culpados, nos acusamos, mas mediante o arrependimento e a misericórdia divina saímos absolvidos. Mas ainda restam as penas temporais, pelas quais devemos dar a Deus a satisfação, fazermos a reparação dos nossos pecados. Pois bem, aquelas pessoas que morreram em tal estado, em amizade com Deus, porém trazem ainda penas temporais, nos ensina o magistério da Igreja que estas almas ingressarão no purgatório, justamente para se purificarem das penas temporais deixadas pelo pecado. Então, as almas que estão no céu beatífico gozam da visão de Deus face a face, da visão beatífica e da união com Deus. As almas que estão no purgatório, elas sofrem por estarem afastadas de Deus e o seu ingresso no céu estará atrasado, por assim dizer, mas também têm esperança de ingressarem no céu após a sua purificação. As nossas orações, as nossas penitências, a Santa Missa, oferecida em sufrágio pelas almas do purgatório, redundam para elas em maior esperança e também as purificam, né? Então, reduzem, por assim dizer, o seu tempo no purgatório. Nós podemos ter a seguinte certeza: tudo o que é necessário para alcançarmos a nossa salvação eterna, Deus colocou à nossa disposição. Está à nossa disposição os sacramentos da Igreja, estão à nossa disposição os sacramentos da Igreja, estão à nossa disposição o testemunho dos santos, né? Estão à nossa disposição a oração, o Santo Rosário, a liturgia das horas, estão à nossa disposição os bons amigos,
Né? Então, é só estender as mãos e agarrar. Tudo o que é necessário para que nós trilhemos o caminho da salvação eterna, Deus colocou à nossa disposição. Né? Mas então isso tudo para discorrer acerca do fim dos tempos, desde a perspectiva da morte corporal, que põe fim então à história de salvação pessoal. Né? Agora, nós podemos olhar para o fim dos tempos e para o fim do mundo desde a perspectiva do juízo final, da parousia. Né? Então, o que acontece? A história de salvação universal terá um fim. Né? Terá um fim. Em que momento? Quando Nosso Senhor vier em glória, rasgar os céus e descer. Né? Mas acontece que este fim do mundo, que também coincide com o fim dos tempos universal, né? Este fim do mundo terá etapas. Né? São chamadas de etapas escatológicas finais. Vamos enumerá-las para que possamos então discorrer acerca delas de uma maneira mais precisa. Quais são as etapas escatológicas do juízo final? Né? Primeiro sinal escatológico é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Né? E isso nós já vimos acontecer. Quer dizer, a fé católica, a Igreja Católica, né? A verdade do Evangelho por meio dos missionários, né? Por meio de tantos que inclusive deram sua vida. Ou seja, o advento da própria Igreja é um sinal. É um sinal. É um sinal. É um sinal apocalíptico. Né? É um sinal escatológico. Então esse é o primeiro, a pregação do Evangelho em todo o mundo. O que já vimos acontecer. O segundo sinal, ou segunda etapa escatológica, é a apostasia universal da verdade e o abandono da fé. Mas aí alguém levantar-se e fará a seguinte pergunta. Ora, mas ao longo da história da igreja nós já vimos apostasias. Ao longo da história da igreja nós já vimos pessoas abandonarem a fé. Sim. Ao longo da história da igreja as heresias, né? Enfim. Exatamente. Já vimos perseguições. Sim. Qual é a diferença então? A diferença é que no final dos tempos, desde a perspectiva universal, da história de salvação universal, no final do mundo, uma das etapas escatológicas será uma apostasia universal da verdade. Então, todos os reinos, os povos, os governos, em todos os lugares, no mundo inteiro, as pessoas, primeiro, abandonarão a verdade e abandonarão a fé. Deixarão de crer. Deixarão de crer. Se entregarão ao pecado mortal habitual, se entregarão aos prazeres deste mundo, buscarão a felicidade apenas nesta terra, na fama, no prazer, no dinheiro, no poder, as grandes feras, como descreve São João da Cruz no Subida do Monte Carmelo, que combatem contra nós e contra a nossa eterna salvação. Então, este é também um sinal escatológico. E eu ousaria dizer que se levantarmos nossos olhos e contemplarmos a nossa volta, é o que estamos percebendo nos nossos dias. Em todos os lugares, as pessoas, de maneira universal, de maneira geral, abandonam a verdade, né? E deixaram de crer, perderam a fé. E como consequência direta da apostasia da verdade e do abandono da fé, nós teremos o aumento da iniquidade. Ou seja, as pessoas se tornarão cada vez mais perversas. É um processo, então. É um processo de degradação. Mas é um processo de degradação universal, que vai acontecer com o mundo todo. Né? E justamente porque abandonaram a fé, apostataram da verdade, a iniquidade, a maldade vai crescer a tal ponto de que nós, enquanto igreja, começaremos a ser perseguidos. Né? Então essa é a próxima etapa escatológica para o fim do mundo. Né? Então nós teremos, como terceira etapa escatológica, a perseguição universal da igreja por parte da impiecidade. Onde está isso? Está no Catecismo da Igreja Católica, mas está muito bem explicado, sobretudo, em uma obra de Santo Agostinho, chamada A Cidade de Deus, né? O De Civitate Dei. Sobretudo nos capítulos, ou melhor, nos livros 20, 21 e 22. Né?
Santo Agostinho explica com grande riqueza de detalhes essas coisas. Né? Então nós teremos a perseguição universal da igreja. Ela não será perseguida apenas em um lugar, em um país, em um território. Não, será perseguida em todo o mundo. É uma perseguição universal. Então Santo Agostinho explica o seguinte: a impiecidade, ou a cidade de Satanás... A Babilônia, né? Exato, para usar uma figura apocalíptica, né? Essa impiecidade, a cidade terrena ou a cidade de Satanás, é o conjunto das pessoas, dos países, das organizações, dos estados que se unem para combaterem a igreja. Primeiro de maneira velada, depois de maneira aberta, descarada. Né? Então, haverá uma perseguição contra a igreja. Então, a cidade de Deus que se irrompe, que aparece na igreja, que peregrina neste mundo terreno, a igreja militante, a cidade de Deus será perseguida e passará pelo Calvário, tal como Cristo passou pelo Calvário, para depois ressuscitar. Então, esse aumento da iniquidade culminará na perseguição derradeira da igreja. Né? E então, nós encontraremos nesse contexto a figura do anticristo e a figura do falso profeta. Conforme o senso comum dos teólogos ao interpretar, ao fazer a hermenêutica do texto do Apocalipse de São João, né? E também conforme o senso dos santos padres, de modo particular Santo Agostinho. Né? Então, nesse contexto de perseguição universal da igreja, de provação derradeira, né? E lembrando que nós sofreremos provações, perseguições externas e internas, culturais, ideológicas, morais e físicas. Né? Hoje, novamente, se levantarmos nossos olhos para contemplarmos em volta, nós vemos uma perseguição que se dá contra nós, uma perseguição que se dá contra a igreja. Cultural, né? Existe um esforço por parte de organizações, por parte da sociedade, por parte de posturas filosóficas e teológicas, existe um esforço de corroer a igreja desde fora, mas também desde dentro. Então nós passamos por perseguições culturais, provações culturais, ideológicas, morais, porque hoje, muitas vezes, quem quer viver a fé e quem quer levar a sério a luta pela santidade é ridicularizado. Mas nós também sofreremos perseguições físicas. Né? Quanto mais se aproximar o final dos tempos enquanto história de salvação universal, quanto mais se aproximar o final do mundo, mais perseguições nós sofreremos a ponto de culminar em perseguições físicas. Então, nós, no final dos tempos, nós, no final do mundo, passaremos por uma provação tal, semelhante àquela provação dos inícios da igreja. O martírio dos cristãos nos primeiros séculos. Só que essa provação será ainda mais intensa, será ainda pior. E tem ligação dessa provação com o que sucedeu antes da vinda de Cristo, eu acho que com os macabeus, né? Eu vi o senhor comentar numa palestra como se fosse um prenúncio dessa provação, né? Podemos olhar e interpretar dessa forma? Como é que é isso, professor? Podemos. Nós poderíamos dizer que sim, há um paralelo entre a perseguição que os macabeus sofreram, né? Sobretudo 2 séculos antes, né? Da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Há um paralelo dessa perseguição com a perseguição que nós, enquanto igreja, sofreremos e que precederá, será a propedêutica da segunda vinda de Cristo, quando ele vier em glória. Porque o que aconteceu? Tudo que acontece no Antigo Testamento é prefiguração do que acontecerá no Novo Testamento, na nova e eterna aliança. Né? O Antigo Testamento é prefiguração do Novo. Mas também o que aconteceu com a cabeça da igreja, que é Cristo, acontecerá conosco, que somos seus membros. Né? Então, se Cristo, que é o Verbo feito carne, Deus feito homem, passou pela paixão, morte, de cruz e ressurreição, nós, enquanto cristãos, o que esperamos? Coroas de glória pelo mundo? Claro que não. Né? Ora, se queremos imitar a Cristo, nós devemos contemplar a cruz e abraçar a cruz. E abraçar as chagas de Cristo, porque seremos verdadeiramente cristãos quando unidos às chagas de Cristo estivermos. Justamente por causa disso, mais do que nunca,
em nossos dias, nós precisamos adquirir fibra, têmpera, né, coragem, intrepidez para imitarmos a Cristo e os santos. Né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Né? Nos assemelharmos a Cristo, nos unirmos a Cristo. Por quê? Porque diante do sofrimento nós podemos dar duas respostas. Isso. Ou nós fugimos, ou nós nos acovardamos. E isso redundará para a nossa perdição. Né? Ou, diante do sofrimento, nós abraçamos a cruz por amor a Cristo e mesmo sofrendo, obedecemos a Deus até o fim. Né? E isso redundará para a nossa eterna salvação. Porque, diz nosso Senhor, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida terrena vai perder a sua vida eterna. Mas quem perder a sua vida terrena por amor a mim e ao Evangelho, ganhará para sempre. Falando sobre as etapas escatológicas, né, então, para chegarmos à conclusão do conceito do final do mundo, do final dos tempos, desde a perspectiva da história de salvação universal, falamos então que a primeira etapa é a pregação do Evangelho em todo o mundo, o que já vimos. Falamos que a segunda etapa é a apostasia universal da verdade e o abandono da fé, o que estamos vendo. Sim. Né? Falamos que a terceira etapa é a perseguição universal da igreja por parte da impiedade, o que começa a se tornar cada vez mais intenso. E nesse interim aparecerão então aquilo que chamamos na teologia apocalíptica de o anticristo e o falso profeta. Bem brevemente, o que significa uma coisa e outra? O anticristo é chamado também pelo Apocalipse de besta ou fera. Né? E será, no senso comum dos teólogos e mesmo de Santo Agostinho, uma estrutura política, uma organização política, um Estado que perseguirá a igreja. Né? Já o falso profeta, também chamado pelo Apocalipse de besta, de fera, né? Será um poder religioso que irá perseguir a igreja para impor às pessoas a idolatria. Né? E o principal objetivo destas duas bestas, do anticristo e do falso profeta, da besta enquanto estrutura política e da besta enquanto poder religioso, impostor, o grande objetivo será retirar das pessoas o culto a Deus. E não há maior culto a Deus, não há maior oração na igreja do que a Santa Missa. Então todo o esforço, principalmente o esforço maior, estará centrado para fazer sucumbir o culto a Deus, o sacrifício perpétuo. Então esse é um sinal, né? Esse é um sinal iminente da parousia, um sinal iminente do fim dos tempos e do mundo. Aí, neste momento, alguns teólogos colocam como quarta etapa escatológica, que, na opinião destes teólogos, vai acontecer simultaneamente, a segunda e a terceira etapa, será uma conversão dos judeus. Né? Então, isso também será um sinal do final dos tempos. Depois de tudo isso, o senso comum dos teólogos apontam para um breve momento de paz e segurança. Então, aqui a opinião dos teólogos se dividem. Né? Alguns teólogos ensinam o seguinte: esse breve momento de paz e segurança será desde a perspectiva da impiedade, como que os perseguidores da igreja dizendo: vencemos a igreja. Agora há em todo o mundo paz e segurança, mas imposta por uma política, imposta por um messianismo humano. Sim. Entende? Alguns teólogos dizem que esse breve momento de paz e segurança será isso. Como também outrora... Então seria uma falsa paz. Uma falsa paz. Como também outrora houve a Pax Romana. Sim. E então Cristo nasceu. Né? Mas uma paz imposta por um Estado. Sim. A força. Né? Então alguns teólogos interpretam esse breve momento de paz e segurança dessa maneira. Sim. Mas é claro que pesa sobre nós a promessa de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja. Isso quer dizer, sempre teremos sacerdotes, sempre teremos católicos, cristãos. O sacrifício. Ainda que escondidos, ainda que em fuga, sempre teremos, até o último dia, né, teremos a igreja.
Outros teólogos interpretam esse breve momento de paz e segurança desde a perspectiva da igreja. Então, fazendo eco ao que também diz o Apocalipse, a grande besta ruirá por si mesma. E aí a igreja terá um brevíssimo tempo de paz e segurança para viver a sua fé. Tá? O que também faz eco àquilo que diz Nossa Senhora de Fátima. Né? E por fim, o Imaculado Coração triunfará. Né? Faz eco a esta fala. Né? Então a sexta etapa escatológica será então a parousia, propriamente dita. A vinda de Cristo. Exato. Então o que acontecerá? Né? Segundo o senso comum dos teólogos. São Tomás e os tomistas afirmam que nós teremos um abalo cósmico, sinais nos céus, né? O movimento dos astros cessará, né? O que também Nosso Senhor nos ensina no Evangelho. Né? Estas coisas, a Igreja nos ensina que podem ser interpretadas como tal, como eventos históricos, mas podem também ter o seu sentido alegórico, uma hermenêutica alegórica. Né? Então nós teremos o cessar o movimento dos céus, um abalo cósmico, sinais nos céus. Nós teremos então a segunda vinda de Cristo em glória, como justo juiz. Então, literalmente, Nosso Senhor rasgará os céus e virá, e descerá. Né? E então teremos a ressurreição dos mortos. Essas são as etapas, numa sequência lógica dos acontecimentos. A parousia é o evento que põe fim aos tempos e que põe fim ao mundo, como nós o conhecemos. Então, este mundo, como nós o conhecemos, essas categorias de tempo e espaço, matéria, como nós as conhecemos, terão fim. Terão fim com a parousia. Mas é fato que, após a parousia, após o evento do Senhor rasgar os céus e descer, acontecerá a ressurreição dos mortos. Então, todos irão ressuscitar. Justos e injustos, santos e réprobos irão ressuscitar. Para então ser realizado o juízo final. Maravilha. A próxima etapa. Tem mais uma etapa ainda. Tem. Nós temos ainda mais algumas etapas. Né? Então, depois da parousia, da ressurreição dos mortos, nós teremos o juízo final. Né? O que será o juízo final? Ora, para os santos, o juízo final será um ingresso. Com corpo e alma gloriosos. Então, lembremos que os santos, até então, estavam nos céus com a alma glorificada, na visão beatífica. Agora, os santos, cujas almas já estão no céu, ressuscitarão, ou seja, os seus corpos irão ressuscitar e suas almas irão se unir aos seus corpos gloriosos, incorruptíveis e gloriosos. Não é? Então, a natureza humana tornar-se-á íntegra novamente. O corpo e a alma, matéria e forma, estarão unidos de maneira incorruptível e glorificada para os santos. Então, os santos cujas almas já estão no céu ressuscitarão por ocasião da parousia e para o juízo final, ressuscitarão com corpo incorruptível e glorioso. E sua alma, que é incorruptível por natureza, não é? E que já estava glorificada, esta mesma alma que nós temos, que os santos tiveram peregrinando nessa vida terrena, a mesma alma que está no céu beatífico, reassumirá o mesmo corpo que ora nós temos, o mesmo corpo que os santos tiveram nessa peregrinação terrena, mas será glorificado, não é? Para ingressarem então nos novos céus e na nova terra. Há um ganho de beatitude a partir desse momento, onde as almas que estavam no Evum, né, reunificam-se aos seus corpos e gloriosos, e há, digamos assim, um ganho de adoração a Deus, de felicidade a partir desse momento? Tá. Não há um ganho de beatitude ou de felicidade, mas o que há é uma característica além da visão beatífica. Porque o que acontece? Os santos, sejam santos homens, sejam santos anjos, que estão no céu beatífico, contemplam a Deus face a face, e esse é o objeto primário da visão beatífica, a contemplação de Deus em sua essência. A contemplação de Deus em sua essência e a sua união com Deus.
sua comunhão com Deus. Porém, essa contemplação da visão beatífica, essa visão face a face, ela não é uma visão com os olhos corporais físicos. Ela é uma visão intelectual. A visão beatífica, ela se dá pela graça que a teologia, os teólogos chamam de lumen gloriae, o lumen de glória, que é uma graça que supera as graças atuais, que supera a graça santificante, que supera as gratiae gratis date, os carismas. Então, o lumen de glória é uma graça superior que elevará, que tornará capaz a alma humana de contemplar a Deus face a face, de ter uma visão beatífica e de estar unida com Deus. Tá? Então, uma coisa que precisamos entender é o seguinte: a alma possui potências, que não são partes da alma. Tá? Já dissemos que a alma é imaterial. Então, as pessoas que imaginam a alma como sendo uma energia, isso também está errado, né? Porque a energia ainda é matéria, né? Ou o comportamento da matéria. A alma é puro espírito, mas dotada de potências, que são operações da alma. E as principais potências da alma, onde está a imagem de Deus em nós, são as potências chamadas superiores da alma. A inteligência, a vontade e a memória. Intelectivas, né? Exato. Então, o intelecto contemplará a Deus face a face. O intelecto verá, por assim dizer, a Deus face a face. Tal como Ele é. Tal como Ele é, com todos os seus atributos. Contemplará a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua individualidade, né? Na sua identidade de Pai, Filho e Espírito Santo, de cada pessoa da Trindade, mas na sua substância divina, única, o Deus unitrino. Então, esse é o objeto primário da visão beatífica. Certo. Tá? As almas dos santos que já estão no céu e os santos anjos contemplam a Deus face a face e possuem essa visão beatífica e adoram e dialogam com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E dialogam os santos anjos uns com os outros. E dialogam os santos homens uns com os outros. E dialogam santos anjos e santos homens uns com os outros. Não com a mediação da matéria, como nós fazemos o som da voz, não. Sim. Mas com espécies inteligíveis. Não é? Ponto. Esse é o objeto primário da visão beatífica. Isso os santos cujas almas já estão no céu possuem. O que eles não possuem ainda? O que terão após a parousia, a ressurreição e o juízo final, os seus corpos. Então, veja só, por ocasião da ressurreição dos santos, os santos terão então natureza humana íntegra, incorruptível e glorificada, no corpo e na alma. Então, a mesma alma vai unir-se ao mesmo corpo, que será incorruptível. A alma é incorruptível por natureza, mas o corpo tornar-se-á incorruptível por graça. E serão glorificados. E já entraremos nesse assunto, nessas características do corpo glorioso. Então, vejam, nós ressuscitaremos com todos os nossos membros. Ressuscitaremos com os olhos, com os braços, com as pernas. Os sentidos todos. Com os sentidos todos. Ressuscitaremos com os nossos órgãos todos. Ressuscitaremos como homem ou como mulher. Né? E ao ressuscitarmos, nós teremos um corpo glorioso e todos os santos homens que irão ressuscitar terão corpos gloriosos. De tal maneira que, depois deste evento, quando os santos homens ingressarem nos novos céus e na nova terra com corpo e alma glorificados, além de continuarem a ter o objeto primário da visão beatífica, além disso, poderão também verem-se uns aos outros com os olhos, com o sentido da visão glorioso. E reconhecerem-se. E reconhecerem-se. Poderemos ver a Cristo, que está no céu com corpo e alma gloriosos e divindade. Poderemos ver a Virgem Maria, com seu corpo glorioso. Então, podemos concluir que há um ganho, então, a partir... Há um ganho nesse sentido, mas não há um aumento do grau de caridade ou um aumento de beatitude. Há um ganho, né, desde essa perspectiva. Sim. Porque além da visão beatífica intelectual, intuitiva, nós teremos uma visão do sentido da visão glorificado. Poderemos nos ver uns aos outros e poderemos ver os novos céus e a nova terra.
E a criação como um todo também? E a criação como um todo consumada, glorificada. Né? Não só poderemos ver, como poderemos falar. Não só poderemos ver e falar, como poderemos ouvir, pelos sentidos glorificados. Então, os santos ingressarão nos novos céus e na nova terra e gozarão dessa união com Deus e da comunhão dos santos no corpo e na alma. Perfeito. Diametralmente oposto é o que acontecerá com os condenados ao inferno. Entende? Porque se o juízo final para os santos será o ingresso nesta glória, que acabamos de descrever em linhas gerais... Qual o destino, então, dos réprobos? Exatamente. Os réprobos serão, portanto, condenados após o juízo final, com corpo e alma não gloriosos, mas incorruptíveis. Então, os réprobos também ressuscitarão e terão corpo e alma incorruptíveis. A alma incorruptível por natureza, o corpo que será incorruptível. Sofrerão, então, os tormentos nos corpos. Exatamente, também. Também. Então, os réprobos no inferno, os maus homens, cujas almas já estão no inferno, sofrem principalmente a pena de dano. A pena de dano é o fato de reconhecer com justiça que estão separados de Deus e da beatitude eterna para sempre, pelos séculos dos séculos, e por causa disso odeiam a Deus, odeiam a si mesmos e odeiam uns aos outros. Se nós temos uma comunhão dos santos nos céus, nós temos um balaio de gato no inferno. Você entende? Se nós temos uma santa sociedade, a Civitas Dei, no céu, nós temos uma perversa sociedade no inferno. Então, no inferno estão os demônios, os maus anjos, que se detestam e que detestam-se uns aos outros, e que atormentam-se e atormentam uns aos outros. E no inferno nós temos já as almas dos condenados que se odeiam, que se atormentam uns aos outros. E demônios e almas condenadas se atormentam umas às outras. Nossa Senhora. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, estas almas dos réprobos, já condenadas ao inferno, sofrem já a pena de dano, que é esta pena de se verem, de terem consciência de que estão separados de Deus para sempre. Não há volta. E justamente, né? E justamente, e enxergam essa justiça, mas para a sua tristeza, seu tormento. Professor, o que o senhor acabou de falar, os padres não ensinavam essas coisas? Ensinavam. Muitos não sabem porque muitos livros, bons livros, foram excluídos das faculdades, mas muitos também perderam a sua fé. Mas voltando ainda à questão do inferno, além da pena de dano, que é essa que acabamos de descrever, que Nosso Senhor chamará de verme, não é? O verme que corrói. Por que Nosso Senhor do Evangelho usa essa imagem? Porque tal como o verme corrói o corpo em putrefação, o verme do remorso, do ódio contra si mesmo e contra o outro, corrói a alma. De maneira análoga, né? Então essa é a pena de dano. Mas além da pena de dano, nós temos a pena dos sentidos. O que acontece? Os réprobos, ao ressuscitarem, terão então um corpo não glorioso, mas incorruptível. E a alma unir-se-á ao corpo, a mesma alma unir-se-á ao mesmo corpo, para serem condenados ao inferno. Então, além desta pena, deste sofrimento interior, espiritual, os condenados ao inferno terão uma pena de dor sensível, que é a dor que comumente chamamos de fogo, fogo do inferno, que na opinião de São Tomás e dos tomistas, é um fogo material, que produzirá dor pelos séculos dos séculos. Né? Então imagine você, eu faço a seguinte comparação quando isso explica essa realidade. Se nós ligarmos o fogo na cozinha, colocarmos o nosso dedo lá, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso, né? Se nós colocarmos o nosso dedo no fogo, vai doer, vai doer muito. Mas vai chegar um determinado momento que vai acabar a dor. Por quê? Porque acabou o seu dedo. O nosso corpo é corruptível nessa vida terrena. Né? Agora, no inferno, a matéria corporal é incorruptível e sofrerá sem ter fim. Eternamente, né? Para sempre, pelos séculos dos séculos. Muito bem, então,
temos o juízo final. Né? O juízo final para os santos que ressuscitaram com natureza humana íntegra, incorruptível e glorificada, e que compõem então a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, o reino dos céus, a comunhão dos santos. E nós temos, após o juízo final, o inferno. Né? Sociedade ímpia, ímpia cidade, na qual serão concidadãos os maus anjos, os demônios e os maus homens, cujas almas já estão no inferno, mas que ressuscitarão com natureza humana íntegra, incorruptível, mas não gloriosa, e que serão condenados ao inferno com corpo e alma incorruptíveis, para sofrerem então as penas, a pena de dano, a separação de Deus, e a pena de sentido, o sofrimento. Não é? Isso é juízo final, a separação da santa cidade, a Jerusalém do Alto, a cidade de Deus, a separação da cidade de Deus e a separação da ímpia cidade. De tal maneira que não haverá mais purgatório. Né? Haverá a cidade de Deus e a cidade dos ímpios, a ímpia cidade. Condenada, então. Nem uns, nem outros sairão. Os santos homens e anjos não sairão do céu. Por quê? Porque não querem sair. Contemplam a Deus face a face. Possuem o gozo beatífico pelos séculos dos séculos, para sempre, e participam da eternidade de Deus. Estão unidos a Deus. Mas nem os condenados poderão sair por um decreto divino. Então não há arrependimento, não há volta, não há readmissão, nem para os demônios condenados, nem para os maus homens condenados. Já pelo juízo particular e pelo juízo final também. Além disso, uma outra característica do juízo final é a seguinte: todos teremos o conhecimento das consequências das nossas obras, das consequências das nossas ações. Os santos conhecerão as consequências das suas boas obras repercutindo na vida dos seus irmãos. E os maus terão conhecimento das suas más obras que repercutiram na vida dos seus irmãos. E todos conhecerão essas repercussões. Portanto, todos os pecados não arrependidos, não confessados, aparecerão no juízo final e serão conhecidos por todos. Eu costumo brincar com as pessoas, olha, se vocês não querem passar vergonha no dia do juízo final, é bom se arrepender dos seus pecados e confessá-los. Porque pecado arrependido e pecado confessado é pecado absolvido que não voltará mais. Agora, pecados não arrependidos, não confessados, aparecerão no juízo final. Então essa é uma outra característica interessante. Após o juízo final, nós temos a etapa seguinte, que o senso comum dos teólogos chama de conflagração deste mundo material mutável. Então, o mundo como nós o conhecemos acabará, deixará de existir. O mundo físico, o mundo material, esse mundo mutável. O que queremos dizer com mutável? Aquilo que está no devir, no vir a ser, que muda, mutável, que é corruptível, que tem um fim. Então, a matéria como nós a conhecemos, o tempo como nós o conhecemos, as coisas como nós as conhecemos, acabarão. E o senso comum dos teólogos, partindo da hermenêutica das Sagradas Escrituras, nos ensina que essa conflagração, esse fim do mundo terreno, material, mutável, corruptível, será pelo fogo. Assim São Pedro, na sua segunda carta. Quando virdes o Senhor retornar em glória, todos os elementos se consumirão, se abrasarão em fogo. O fato é que, como quer que seja, este mundo acabará, mas esse acabar do mundo como nós o conhecemos não é um voltar ao nada. É uma transformação tão radical, tão essencial, que ela será equiparada a uma nova criação. Por isso que o livro do Apocalipse, livro com o qual se fecham as Sagradas Escrituras, tem um paralelo muito interessante com o livro do Gênesis. Como Nosso Senhor criou a partir do nada o céu e a terra e tudo que existe,
no final dos tempos, desde a perspectiva da história de salvação universal, e o final do mundo, enquanto tempo e espaço, mundo corruptível, mutável, tudo isso será equivalente a uma nova criação, né? Então, esse mundo mutável passará e chegaremos então à última etapa escatológica, que será então a criação dos novos céus e uma nova terra. Ou seja, a criação como tal será consumada. O reino de Deus será estabelecido de maneira definitiva. E Deus reinará. Reinará em nossos corações, em nossas mentes, reinará nesta santa sociedade, a cidade de Deus, a Jerusalém do Alto, o reino dos céus consumado. Então, é certo que os santos homens ingressarão nestes novos céus e nesta nova terra com corpo e alma gloriosos. E estes novos céus e esta nova terra será física, material, mas não como a física como nós a conhecemos hoje, não como a matéria como nós a conhecemos hoje. Será um mundo físico, material, glorioso. E aqui atingimos o limite do mistério, né? Quer dizer, o senso dos teólogos e a razão teológica chega até aqui. E a partir daqui, nós só conheceremos quando lá estivermos. É mistério, né? É mistério. Que aqueles que se salvarem conhecerão. Exatamente. Né? Então passamos ao ato de fé. Né? Ao ato de fé. Mas essa é a nossa esperança. Né? Porque a esperança enquanto virtude teologal nos faz ter a certeza de que o céu existe e de que Nosso Senhor nos chama para lá, que somos cidadãos dos céus, como diz o apóstolo. E que é para lá que caminhamos. Né? A fé e a esperança, a fé nos dá a certeza da verdade revelada. A esperança nos dá a certeza de que o céu existe e que tudo que fazemos ao longo desta vida terrena precisa nos encaminhar para lá. Né? Mas a fé e a esperança são virtudes teologais que acabarão quando ingressarmos, então, na visão beatífica. E a caridade perdurará. Né? Daí que, ao tocarmos no tema da caridade, nós podemos dizer o seguinte: nos céus, e aqui vale a pena fazermos uma delimitação de conceito, quando usamos a palavra céu em teologia, nós não estamos nos referindo ao céu físico, o céu atmosférico, o céu astronômico. Não se trata disso. O sky em inglês, né? Exato. Se trata do céu beatífico. Né? Então, céu no singular é uma palavra usada para designar a morada de Deus. Mas quando usamos céus no plural, nós usamos esta palavra para designar as moradas, as mansões dos céus. E o que queremos dizer com isso? Queremos dizer o seguinte: há graus de visão beatífica já entre os santos anjos e os santos homens, e haverá graus de céus após, e também haverá graus no inferno, moradas, mansões, mas também haverá graus após a ressurreição escatológica dos santos, no céu, nos céus. Então, onde está isso na doutrina da Igreja? Para fazermos uma citação, nós poderemos recorrer aqui ao parágrafo 1305 do Denzinger, que nos apresenta um texto, o Decreto para os Gregos, é a bula publicada sob o pontificado do Santo Padre Papa Eugênio IV, no Concílio de Florença, a bula Letentur Celli, de 6 de julho de 1439. E aqui, dentre outras coisas, o texto do Magistério da Igreja nos ensina o seguinte acerca do céu. É o parágrafo 1305 do Denzinger. Quanto às almas daqueles que depois do batismo não se mancharam de nenhuma culpa, e também a respeito daquelas que depois de ter cometido o pecado foram purificadas, ou nesta vida, ou depois da sua morte, no modo acima descrito, declaramos que são logo aceitas no céu e veem claramente o Deus uno e trino como Ele é, mas algumas de modo mais perfeito que outras, segundo a diversidade dos méritos. Isso é importante. Por quê? Porque todas as almas dos santos, anjos e homens que já estão no céu contemplam a Deus face a face, têm visão beatífica. Sim. Mas alguns têm uma visão beatífica mais perfeita do que outros. Por quê?
por causa do grau de caridade, o grau de méritos. Me explico. O que entendemos por caridade? Nós poderíamos aqui fazer uma simples equação. Uma simples equação. Caridade igual graça mais virtude mais méritos. Nós podemos crescer no grau de caridade ao longo dessa vida terrena. Nós podemos crescer no grau de união com Deus ao longo dessa vida terrena. Isso também é objeto próprio da teologia cética e mística. Né? De que maneira nós crescemos no grau de caridade? De que maneira nós crescemos no nosso amor para com Deus? Quanto mais nós correspondemos com a graça. Quanto mais nós correspondemos com a graça de Deus, mais renunciamos ao pecado e mais cultivamos a virtude. Então nós crescemos na virtude, a ponto de passarmos a virtudes heróicas, auxiliados pelos dons ordinários do Espírito Santo. E quanto mais virtudes nós exercermos com o auxílio da graça, mais nós crescemos em méritos. E o grau de mérito, o grau de caridade, estabelece uma perfeição na visão beatífica. E nós não poderemos crescer no grau de caridade ou no grau de mérito após a morte. Nós só podemos crescer no grau de caridade no nosso tempo de provação. Vejam, nós estamos em nosso tempo de provação, que é essa vida terrena. Sim. Como outrora, os anjos que foram criados por Deus em estado de graça santificante, mas não na visão beatífica, tiveram seu tempo de provação e precisaram crescer na graça, na virtude e no mérito. Os santos anjos entraram no céu porque cresceram no grau de caridade, no grau de graça, virtude e méritos. Então, há um paralelo, porque somos criaturas racionais. Dentre todas as criaturas de Deus, somente os anjos e o homem são criaturas racionais. Somente nós podemos participar da vida divina. Há em nós, nos anjos e nos homens, a imagem e semelhança de Deus. Então, há um paralelo. A realidade angélica e a realidade humana. Pois bem, isso que nos ensina o magistério, né? As almas que são aceitas no céu veem claramente o Deus unitrino como ele é, mas algumas de modo mais perfeito que outras, de acordo, segundo a diversidade dos méritos. Isso serve para as almas dos santos que já estão no céu, mas isso também serve para os santos que ressuscitarão. Né? Então, há uma hierarquia no céu, que nós chamamos de ordem da graça. Né? Então, em primeiro lugar está Deus, uno e trino. Né? Logo abaixo de Deus, uno e trino, em primeiro lugar, logo abaixo de Deus, está a humanidade de Cristo, do Verbo feito carne. Abaixo de Cristo está a Virgem Maria. Então nós prestamos culto de latria a Deus, uno e trino, e adoramos o Verbo encarnado. Nós prestamos culto de hiperdulia à Virgem Maria, que é a primeira depois de Cristo. Então, nessa ordem da graça, nós temos Deus, em primeiro lugar. Depois, nós temos a humanidade do Verbo, a humanidade de Cristo. Depois, nós temos a Virgem Maria, a quem prestamos culto de hiperdulia. Abaixo da Virgem Maria, nós temos São José, a quem prestamos culto de protodulia. Abaixo de São José, nós temos a hierarquia dos santos anjos e uma hierarquia dos santos homens, de acordo com os seus graus de caridade, de acordo com os seus graus de méritos. Então, alguns contemplam mais perfeitamente a Deus do que outros, mas todos têm visão beatífica. Isso se aplica a cada um de nós. A cada um de nós. Nós também iremos nos encaixar em um desses graus, em uma dessas moradas. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Então nós temos uma hierarquia celeste, que se harmoniza na cidade de Deus. Diametralmente oposto, nós temos uma hierarquia no inferno. Então nós temos moradas, nós temos mansões no inferno, nós temos o quinto dos infernos. Literalmente nós temos. E vai saber quantas tem. Né? Por quê? Porque no inferno sofrem mais os mais perversos, demônios e homens. Sofrem menos os menos perversos, demônios e homens. Então há uma hierarquia no céu e há uma hierarquia no inferno. Né? Os condenados ao inferno, demônios e homens, não sofrerão todos da mesma maneira. Uns sofrerão mais do que outros. Né? Então existem moradas, mansões, no céu e no inferno. Né? E isso também é um objeto de estudos da escatologia. Né? Posto isto, vale a pena agora discorrermos com maior profundidade nas características do corpo glorioso.
Até mesmo para que possamos então retomar a pergunta que havíamos deixado para aberto, depois, né? exatamente, a respeito da ressurreição de Cristo. E onde está Cristo, onde está a Virgem Maria ressuscitados, né? Para respondermos essa pergunta feita há pouco, nós precisaremos então adentrar em explicações acerca da natureza do corpo glorioso. E para fazermos isso, vou citar aqui brevemente alguns recortes desta obra do Padre Antônio Roy Marin, Teologia de la Salvación, para termos um caminho lógico a seguir, né? Então vejam, quais são as características comuns entre os homens bons e os homens maus ressuscitados? Comuns, características comuns. Então, os santos e os réprobos ressuscitados terão estas características. A identidade. O corpo que antes tinham é o mesmo que terão de volta. Este corpo que nós temos agora é o corpo que teremos na ressurreição. Tanto os santos quanto os réprobos. Tá? Então, essa é a questão da identidade. Então, a mesma alma reassumirá o mesmo corpo, incorruptível, ressuscitado. E aqui também nós poderíamos abrir um parênteses para distinguir a ressurreição escatológica da ressurreição que aparece nos evangelhos, né? Porque a ressurreição que aparece nos evangelhos, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, é chamada por muitos teólogos de reanimação, porque Cristo devolveu-lhes a vida, mas a vida terrena. Viveram mais um tempo e voltaram a morrer. A ressurreição escatológica será definitiva. Tá? Então, características comuns a santos e réprobos ressuscitados. A identidade. A mesma alma reassumirá o mesmo corpo, incorruptível. Tá? Então, natureza humana íntegra e incorruptível. A segunda característica comum a santos e réprobos ressuscitados é a integridade, ou seja, todos ressuscitaremos com todos os nossos membros. Então, os santos e os réprobos ressuscitarão com 2 braços, com 2 pernas, com todos os órgãos que agora nós temos, com 2 ouvidos, com 2 olhos, boca, nariz, feições. Memória, né? Memória, cabelo, membros, órgãos, tudo. Então, integridade. A terceira característica comum a santos e réprobos ressuscitados são as qualidades secundárias. Quais são? Idade juvenil. Então, é muito provável que santos e réprobos ressuscitem em idade juvenil. No auge da sua força física. Exatamente. No auge do vigor. Do vigor. Né? A segunda qualidade secundária é a diferença de sexos. Então, santos e réprobos ressuscitarão como homens e como mulheres. Não tem intermediário. O homem ou mulher. A terceira característica secundária, ou qualidade secundária, é a seguinte: os órgãos corporais não realizarão as funções da vida animal. Então, santos e réprobos não precisarão comer, beber, para terem a manutenção da vida. Tá? Cristo ressuscitado comeu com seus apóstolos. Então, os ressuscitados, tanto santos quanto réprobos, poderão, se quiserem, comer. Ou, no caso dos condenados, se forem obrigados, poderão comer, beber, mas não como necessidade para a manutenção do seu corpo, porque o corpo glorioso não precisará desses recursos. E ambos são incorruptíveis, né? Ambos são incorruptíveis. A diferença é que os condenados não serão gloriosos, não serão corpos gloriosos. Os santos, sim. Então, essas 3 características, identidade, integridade e qualidades secundárias, né? Idade juvenil, diferença de sexos e sem a necessidade dos órgãos realizar funções animais, da vida animal, essas características são comuns aos corpos ressuscitados, tanto dos santos quanto dos réprobos. Agora, nós descreveremos as características próprias apenas dos santos ressuscitados. Descreveremos as características dos corpos gloriosos, né? São 4, principalmente. A impassibilidade, a sutileza, a agilidade e a claridade, né? Então, vamos explicar cada uma delas.
Primeira característica do corpo glorioso. Então, essa característica não terão os réprobos. Terão apenas os santos, ressuscitados e glorificados em corpo e alma. Tá? Então, a primeira característica do corpo glorioso é a impassibilidade. O que é isso? Uma graça e um dote que fará que não possam padecer moléstia, nem sentir dor, nem desfalecimento algum. Então, o corpo glorioso não adoece, não envelhece, não sente dor, não sente fome, não sente frio, não sente calor, não sente sede, não sente dor alguma. É a impassibilidade, certo? E assim não poderão fazê-lo sofrer nem o rigor do frio, nem o ardor do fogo, nem o furor das águas. São impassíveis. Não é? Então, essa é a primeira característica do corpo glorioso. Próprio dos santos. Próprio dos santos, ressuscitados. Tá? Depois nós temos a segunda característica do corpo glorioso, que é a sutileza. E o que é isso? O que é a sutileza? A principal qualidade do corpo glorioso e o fundamento de todas as demais é a sutileza. Em virtude dela, o corpo bem-aventurado se sujeitará completamente ao império da alma e a servirá e será perfeitamente dócil à sua vontade. Então, quer dizer, o corpo glorioso estará completamente submetido à alma. Completamente. Então, unindo a sutileza com a impassibilidade, nós podemos descrever as características do corpo glorioso como nós as vemos em Cristo ressuscitado. Porque o corpo glorioso de Cristo ressuscitado e da Virgem Maria ressuscitada e o nosso ressuscitado, dos santos ressuscitados, estamos incluindo o número dos santos, não é? Estamos trabalhando para isso. Não é? E com a graça de Deus chegaremos lá. O corpo glorioso dos santos ressuscitados, com sutileza e impassibilidade, poderá atravessar matéria, física. Olhando para Cristo, nós vemos no Evangelho que Cristo ressuscitado se colocou no meio dos seus apóstolos no cenáculo sem passar pela porta. Atravessou a matéria. Sim. Então, a matéria e o espaço, o tempo, não serão mais limites para o corpo glorioso. Obstáculos. Né? Não serão mais obstáculos. Exato. Né? Então... É uma união perfeita à alma, né? Exato. Exato. Então, a sutileza faz com que o corpo esteja completamente submetido à alma. E a impassibilidade faz com que o corpo glorioso não esteja mais submetido aos limites do tempo, do espaço, da física como nós a conhecemos. Né? Então, o corpo glorioso poderá estar circunscrito no espaço ou não, ou ocultar-se a ele. Por isso que Cristo ressuscitado, ora se deixa ver pelos seus apóstolos e aparece ressuscitado, e para provar que não era um fantasma, come, se deixa ser tocado, toca aqui nas minhas chagas, diz Nossa Senhora a Tomé. Né? Introduz a tua mão no meu lado aberto. Isso. E não sejas incrédulo, mas homem de fé. Toca. Né? E subitamente desaparece. E subitamente desaparece. Exatamente. Né? E esse é outro ponto interessante, abrindo um outro parênteses, é senso comum também dos teólogos, sobretudo os teólogos tomistas, que é muito provável que os santos ressuscitados terão em seus corpos as marcas gloriosas de seus sofrimentos por amor a Cristo. Cristo ressuscitado tinha as chagas, né? Nas mãos e nos pés. É muito provável que os santos mártires, ou santos que sofreram dores, chagas por amor a Cristo, é muito provável que tenham essas marcas gloriosas, exato, como Cristo ressuscitado. Fecha parênteses. Então, o corpo glorioso, ele pode circunscrever-se no espaço ou omitir-se dele, pode aparecer e desaparecer. Né? O corpo glorioso não está submetido às categorias de tempo, espaço e física como nós a conhecemos. Então, Cristo ressuscitou, a Virgem Maria ressuscitou. Cristo subiu aos céus, a Virgem Maria foi assunta aos céus. Estão nos céus já com corpo e alma gloriosos? Sim. E o céu é um lugar? Provavelmente, ainda não. Será também um lugar após o juízo final, novos céus e uma nova terra. Mas os teólogos se dividem aqui também. O fato é que Cristo ressuscitado está no céu com corpo, alma, gloriosos e divindade. Então,
o Verbo, a substância divina do Verbo, está unida à substância, à natureza humana. A natureza divina do Verbo está unida à natureza humana, na única pessoa do Verbo, nos céus. E a natureza humana de Cristo gloriosa. A Virgem Maria também, gloriosa, assunta aos céus, está nos céus com corpo e alma gloriosos. Ou seja, há um elemento físico ali. Há um elemento físico, mas não físico como a física que nós conhecemos. Né? É a física gloriosa, né? Enfim, por assim dizer. Não sei se poderia usar essa expressão, mas... Um corpo glorioso, que não precisa necessariamente estar circunscrito no tempo e no espaço. Então descrevemos características que se depreendem da impassibilidade e da sutileza. Além dessas duas características, nós temos uma terceira característica do corpo glorioso, que é a agilidade. Nos explica o padre Antônio Rui Marinho o seguinte sobre a agilidade. A terceira qualidade dos corpos gloriosos é a agilidade. O Catecismo do Concílio de Trento diz que por ela se livrará o corpo da carga que lhe oprime agora e poderá mover-se para qualquer lugar, para qualquer parte, onde queira a alma, com tanta velocidade que não poderá vê-la maior. Então, a agilidade. O corpo glorioso, os santos ressuscitados, poderão estar em corpo e alma no lugar que quiserem e se deslocar para lá numa velocidade maior do que qualquer outra. A agilidade. Instantaneamente. Quase que instantaneamente. Né? Então, terceira característica do corpo glorioso. E por fim, a quarta característica do corpo glorioso será a claridade. Então, é também opinião comum entre os teólogos o seguinte: o corpo glorioso terá uma claridade, ou seja, certo resplendor que expressa a suprema felicidade da natureza humana gloriosa. Então, na iconografia, essa característica do corpo glorioso é representada com as auréolas, né? Por exemplo. Então, os santos terão nos seus corpos um resplendor, uma luminosidade, uma clareza, né? Que é reflexo, por assim dizer, físico, reflexo material da sua glória nos céus. Né? Então, são as principais características dos corpos gloriosos, dos santos ressuscitados e glorificados. Né? E aí você tem essa outra questão. E os condenados? E os que ressuscitaram para o juízo de condenação? Né? O que terão? Né? Ressuscitarão sem uma deformidade natural, então ressuscitarão com o corpo íntegro, serão incorruptíveis no corpo e na alma, mas serão passíveis, ou seja, sofrerão as penas, como explicávamos há pouco, a pena de dano e a pena de sentido. Então, professor, muito obrigado pela sua explanação. Professor Everton Torezin, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham e peço que todos que gostaram dessa exposição assistam a aula, deem um like nesse vídeo, compartilhem entre aqueles que vocês conhecem nos seus grupos. Salve Maria Santíssima e que viva Cristo Rei!